Vamos lá. O que eu entendo por ideologia é uma cesta de ideias pré-montada que você tem que levar para casa sem exercer o seu senso moral, o seu julgamento. Você é obrigado a levar aquela cestinha e usar aquela cestinha toda, né? Então, vou dar um exemplo. Se você é de uma pessoa de esquerda e você leva a cestinha de esquerda para casa, na cestinha de esquerda tem que você é a favor do aborto, né? Está lá na cestinha. Não tem opção. Mas na mesma cestinha tem que você é contra a pena de morte. Não faz sentido nenhum, né? Assim, mas está na cestinha e você tem que comprar. Da mesma forma, as outras ideologias têm as suas cestinhas. E eu acho que isso é um constrangimento ao seu livre pensar que acrescenta muito pouco. Eu acho que tem algumas ideologias que são venenosas, né? É o que o biólogo Richard Dawkins chama de memes, né? No sentido de é uma ideia que se reproduz na mente das pessoas e às vezes mata o hospedeiro, né? Como alguns vermes, alguns parasitas, né? E, por exemplo, a ideia do socialismo, a ideia do comunismo, que é uma coisa monstruosamente errada e, por incrível que pareça, continua se reproduzindo, porque ela oferece a você um sonho, ela te fisga com um sonho, né? De um mundo melhor, onde não vai mais existir sofrimento, onde todos nós seremos irmãos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas a gente sabe que logo a seguir vem a guilhotina, né? Os campos de concentração e os gulags, né? Então, o Brasil hoje está numa fase de libertação da tirania da ideologia de esquerda. Vocês são muito sortudos, porque quando eu tinha a sua idade, você não tinha opção no Brasil. Você só tinha um caminho, esquerda, né? Uma esquerda um pouquinho mais radical, uma esquerda um pouquinho mais light. E eu, por exemplo, a minha cabeça foi se abrir quando eu li em 1994 ou 95 um livro do Olavo de Carvalho chamado O Imbecil Coletivo. Eu entrei na livraria e eu achei o título legal, falei, pô, Imbecil Coletivo? Cara, eu vou comprar esse livro só para saber do que é. Aí eu li e, cara, eu falei, cara, você pode... É permitido escrever esse tipo de coisas? É permitido fazer esse tipo de questionamento, né? Então aquilo para mim abriu a minha cabeça. E esse é um processo pelo qual o Brasil está passando junto comigo, né? Eu acabei de vir agora de uma reunião do Livres e falei para eles, o Livres é um exemplo disso. Junto com o Livres, o trabalho que o MBL faz também, que o Vem Pra Rua faz, virou bacana, virou fashion, você ser liberal. Não, virou uma coisa moderna. Então é esse processo, por esse processo que o Brasil precisa passar. E eu acho que nisso não cabe ideologia, né? Tem pessoas que têm uma visão diferente da minha, né? Que tem um apego maior a esse conjunto pré-fabricado de ideias. Mas eu não tenho, eu realmente pego as minhas ideias de onde elas vierem com mais consistência. E talvez eu enfatize determinadas ideias porque eu acho que elas são mais urgentes. Mas eu não tenho nenhuma cestinha que eu carregue de um lado para o outro. A questão da moral na política é uma questão complicada, né? Tem diversos autores, diversos filósofos e pensadores têm posições diferentes. Tem gente que define que a política é fundamentalmente uma arena de poder, né? Não cabem considerações morais. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a consideração moral hoje no Brasil é o que faz a diferença entre as escolhas políticas. Tem escolhas políticas hoje no Brasil que são claramente imorais, que não têm nenhum outro objetivo a não ser promover aquela extração de riqueza a qual me referi. Então, tirar dinheiro da dona Maria, que mora lá em Varriçai, para botar no bolso do governador que usa o helicóptero para mandar pegar o cachorrinho que ele esqueceu. É assim que funciona. O ICMS que as pessoas pagam, elas pagam para botar o dinheiro no cofre do Estado, que faz as maiores barbaridades com isso. Então isso é uma escolha moral. Quando você vai escolher em quem você vai votar, isso é uma ilusão que a gente tem, né? Tem que olhar o programa do cara. Ninguém na véspera da votação, ou mesmo semanas antes, senta,
abre os programas de governo de todos os candidatos, né, para ver lá direitinho e comparar, porque a política monetária desse... Não, a escolha que você faz é uma escolha, é uma tentativa de escolha moral baseada muitas vezes em sinais que não significam muita coisa, né? Porque você tem essa escolha intermediada pelos marqueteiros, pela mídia que está, né, em grande parte aparelhada, mas é uma escolha moral. Você não pode fugir disso. A pergunta que você tem que se fazer é: que mundo você quer para os seus filhos viverem? É um mundo onde todas as pessoas são tratadas de forma igual perante a lei, ou um mundo onde algumas pessoas têm privilégios que o resto não tem? E não vamos entrar aqui na discussão de esses privilégios foram concedidos porque essa pessoa passou num concurso público, ou esses privilégios foram concedidos porque a pessoa está num cargo que, se ela não tiver esse privilégio, coisas graves podem acontecer com ela. Eu assisti há um tempo atrás uma palestra do Deltan Dallagnol, em que ele dizia que essa questão de foro privilegiado é um absurdo a quantidade de gente que tem, e que ele achava que ele mesmo não deveria ter foro privilegiado. E eu concordo com ele. Por que alguém tem foro privilegiado? Por que eu não posso ter foro privilegiado, né? Por que tem gente no Brasil que tem motorista, carro com motorista em segurança, 24 horas pago com os meus impostos? Que direito que essa pessoa tem de ter isso? Então, a questão moral, Lucas, é a questão que está por trás disso. É a pergunta fundamental. Isso que eu estou vendo, isso que eu estou fazendo, é certo ou é errado? Podem existir circunstâncias em que essa pergunta não é facilmente respondível, mas essa tem que ser a exceção. Na maior parte das vezes, as pessoas sabem responder essa pergunta. Tanto sabem que às vezes se comportam na sua vida privada de uma forma e na vida pública de outra forma. Porque quando entram na arena pública, elas subscrevem uma agenda que é puramente de poder. Eu acho que essa transição tem que acontecer no Brasil. A questão moral tem que estar na frente.